Olá, está começando mais uma entrevista especial InfoMoney 1 Brasil. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. Aqui comigo a Thaís Herédia, que vai fazer a entrevista pelo Lardão Brasil. Vamos falar hoje de dois assuntos, na verdade. Falar primeiramente de infraestrutura e regulação e depois do setor de telecomunicações. Isso porque são dois os estudos que estão sendo divulgados nesta sexta-feira na série Panorama Brasil, pela Oliver Wyman. E para falar desses estudos, estão aqui comigo a Ana Carla Abrão, que é sócia da Oliver Wyman, e o André Dabos, que é diretor de infraestrutura, Power and Utilities da March Brasil. Os estudos, aliás, já estão sendo divulgados desde o começo do ano, faz parte de uma série de artigos que serão divulgados contando com empresas especializadas, instituições de ensino, para apontar alguns pontos que precisam ser melhorados no Brasil. Também tem a coordenação do professor Vinícius Carrasco, da PUC-Rio. Enfim, esse aí é a segunda série. São dois assuntos, espero que dê tempo de falar bastante deles. Infraestrutura, eu sei que daria para falar por uma hora, né? Mas a gente vai ter uns 20, 30 minutos para falar de infra e o setor de telecomunicações. Bom, para colocar os primeiros pontos aí nessa conversa, Ana e André, eu peguei alguns dados aqui do estudo. O Brasil, 8ª economia do mundo, mas a 73ª em qualidade de investimentos em infraestrutura, né? A gente investe 2,2% do PIB, precisaria investir 3,2% ao ano para os próximos 20 anos para manter a capacidade atual, né? E aí do lado da telefonia, né, a gente tem 12,9, um acesso de 12,9 por 100 habitantes com acesso aos dados de internet, né? Isso, Espanha, Austrália, Itália e Uruguai tem o dobro disso. E a nossa velocidade de internet é 5 vezes mais lenta que a Coreia. Inclusive, até vocês mostram um estudo envolvendo países latino-americanos do aumento que teria no PIB, na produtividade e a diminuição do desemprego, o aumento do nível de emprego, se a gente tivesse uma penetração maior da banda larga no Brasil. Bom, são dois temas muito relevantes. Eu queria que, nesse primeiro momento, falasse por que são dois temas que ainda têm tantos gargalos, né, no caso da infraestrutura e no caso da telefonia, esses pontos que ainda merecem tanta atenção aí no Brasil. Bom, Ana, começa. Começa. Eu acho que assim, deixa eu só dar uns passos para trás, né? Por que a gente está falando de infraestrutura e telecomunicações e ligar com a série Panorama Brasil de maneira geral. A série começa, ou seja, esse trabalho, esse conjunto de estudos que a gente está fazendo, ele tem como objetivo provocar uma série de debates, uma série de discussões, parte aproveitando, né, o debate, o momento eleitoral, mas acima de tudo pensando no Brasil do futuro, né? Na verdade, a gente precisa construir o Brasil do futuro desde já. E o ponto principal o Brasil, nos últimos 20 anos, cresceu pouco e, do ponto de vista de produtividade, a gente está estagnado. E para recuperar nossa capacidade de crescimento, a gente precisa definitivamente ter ganhos de produtividade e a gente elenca uma série de temas e infraestrutura é um deles, e tanto na parte de logística, energia, telecomunicações, saneamento básico, e é isso que a gente foca nesse segundo estudo. Os outros vão discutir outros temas também importantes do ponto de vista de produtividade. Por que, inclusive, o primeiro que a gente está discutindo é a infraestrutura? Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que ter redução de custos, a gente tem que ter conexão entre agentes econômicos, a gente tem que ter a capacidade de se integrar com o mundo, e tudo isso está vinculado aí à discussão que a gente está fazendo de infraestrutura. E, de fato, o Brasil, quando a gente olha as evidências, quando a gente olha os fatos, os dados, o Brasil, nos últimos 20 anos, investiu muito pouco. Temos uma deficiência de infraestrutura enorme e a infraestrutura que está instalada hoje, ela é precária, é escassa e para conseguir chegar onde a gente precisa chegar, a gente tem que dobrar esse investimento. 3,2% é para a gente manter a infraestrutura que a gente tem hoje, não depreciar, cobrir a depreciação que a gente já tem contratado. Agora, para de fato chegar onde a gente precisa chegar, a gente tem que dobrar o investimento em infraestrutura pelos próximos 25 anos, para a gente conseguir, de fato, ter um estoque de infraestrutura que atenda a população brasileira e traga esses ganhos de produtividade que a gente está buscando. André,
É factível isso, olhando assim, de verdade? A Ana, a Carla, com o grupo da Oliver e todos esses envolvidos no estudo, têm apresentado esses dados e vem muito mais por aí. Eu fico me perguntando assim, tá bom, mas o que é possível realmente fazer, dadas as condições de hoje do Brasil, especialmente de crédito e financiamento? Porque se tem uma coisa que infraestrutura não avança sem, é crédito e financiamento. A gente não tem mais o BNDES, ou pelo menos não como foi até hoje. O Estado participando pouquíssimo, investimento público despenca mais de 50% no último biênio. Ou seja, o que realmente dá para fazer diante desse desafio tão grande? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Ana, Thaís e Thiago. Bom, o tema que envolve infraestrutura, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um desafio para todo mundo. Num país como o nosso, carente de infraestrutura urbana e social, é muito importante que a gente tenha, num determinado momento, condições de entender qual é o caminho para a atração desses investimentos. Podem ser através de empresas brasileiras investindo no Brasil ou de fora investindo no Brasil. Independente da origem do investimento, é fundamental melhorar a percepção da capacidade de absorção dos riscos que estão envolvidos nesses projetos. E esse talvez seja o ponto central, Ana, que a gente vem discutindo ao longo de tantos anos, que é muito mais importante do que identificar os riscos e alocar os riscos, é entender qual a parte que tem melhor capacidade para assumir os efeitos econômicos e financeiros caso esse risco venha a se materializar. Porque muitas vezes você diz assim, bom, os riscos de um projeto de infraestrutura, eles são classificados entre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis. Os riscos gerenciáveis são aqueles, basicamente, que você consegue, pela própria condição que se tem histórico, medir, controlar, precificar, e por isso você consegue transferir para terceiros, para uma seguradora, por exemplo, que vive da absorção desses riscos, ou de até bancos em operações financeiras, como de hedge, no caso de variação cambial. Os não gerenciáveis, esses são, na verdade, os principais problemas da atração de investimentos, tanto do Brasil, de investidores brasileiros querendo investir no Brasil, quanto internacionais querendo chegar ao Brasil. Por exemplo, o risco político, de você ter uma ação do Estado que interfira no desenvolvimento do projeto, o risco de crédito, que é de você não receber aquela quantia que é devida pelo seu projeto. Depois você tem ainda o risco de demanda, você tem da ausência de um determinado fluxo de veículos numa rodovia motivado por um fator de variação econômica, por exemplo, e até mesmo a variação cambial. Então, uma vez estabelecido claramente quais são os riscos desse projeto, volta de novo àquela discussão que o relatório da Oliver traz com muita propriedade, como então definir qual a parte, seja público ou privada, que terá melhor capacidade de absorção desses riscos. E esse é um ponto mais do que chave, porque se você transferir para a iniciativa privada ou para o poder privado, parceiro privado, a maioria dos riscos não gerenciáveis, o que acontece? Ele vai acabar precificando. Se esse risco não acontecer, se reverte como lucro para a concessão e quem paga por isso é o próprio usuário. Então, esse mecanismo de você saber dosar basicamente quais são os riscos não gerenciáveis que serão entregues ou serão absorvidos pelo poder público e pelo privado é que vai fazer a diferença da atração desses investimentos. Em outros países, por exemplo, na Colômbia, houve um entendimento nesse sentido e a grande maioria dos riscos não gerenciáveis ficaram a cargo do Estado para que então houvesse a atração dos investimentos internacionais. Ana, o André está tocando num ponto super interessante, assim, que eu acho que a gente já tinha até pensado nisso, já tinha debatido isso sem ter essa clareza com nome e sobrenome de que diabo é isso. Eu acho que um pouco da vertente que a gente levou a discussão sobre o gerenciamento desses riscos é com relação à qualidade dos projetos de infraestrutura no Brasil, porque mesmo nos períodos em que houve crédito, faltou qualidade nos projetos. A gente está vendo aí, tanto no setor elétrico, no setor aéreo, o aeroporto de Viracopos, quer dizer, a gente tem, até no setor de telecomunicações,
tudo bem que a gente viveu uma recessão, enfim, mas parte dessa absorção do risco não passa por uma melhora na qualidade. Antes da gente chegar nos 5% do PIB investimento, nós não temos que chegar um pouco do PIB também na qualidade do investimento, do projeto? Com certeza. Eu acho que esse é um ponto que é o ponto de partida. Ou seja, a gente precisa mudar, alterar e melhorar substancialmente a nossa capacidade de planejamento e de priorização de projetos. Porque esse papel que o governo precisa desempenhar, que é de coordenação dos projetos de investimento, de priorização das áreas, ele é fundamental. Porque sem isso, e é algo que a gente sofre com essa deficiência ao longo de muito tempo, a gente tem resultados como o que a gente vê recentemente. Como é que você supera isso? Como é que você supera isso? A troca de governo, falta quadro, falta alinhamento, falta liderança? Como é que você resolve isso? Tem a questão da alternância de governo, com certeza, que muda as prioridades e a gente precisa aprender a planejar no longo prazo no Brasil, ou seja, a gente tem que começar a olhar para frente num horizonte de tempo muito mais longo do que simplesmente um mandato presidencial. E o que a gente percebe olhando para trás é justamente isso. A gente tem o lançamento do PAC, o PAC 2, o PPI, 25, e o primeiro não saiu. Cada um deles com prioridades distintas e muitas vezes não necessariamente essas prioridades estão sendo ditadas pelas necessidades efetivas que o país tem. Então, o que a gente precisa é, mais uma vez, resgatar uma capacidade de planejamento por parte do Estado, em particular por parte do governo federal, para permitir que o ponto inicial seja cumprido, ou seja, o que é prioridade, o que nós vamos focar e como é que nós vamos trabalhar do ponto de vista de marco regulatório, do ponto de vista de formas de contratação e de estabilidade de regras para poder atrair esses investimentos privados, porque como você falou, Thaís, não adianta a gente esperar que o setor público vá fazer esses investimentos, porque com a crise fiscal que a gente vive hoje, não tem capacidade no nível federal, estadual, municipal de fazer investimentos e não terá durante muito tempo. Então, é uma questão de ambiente de negócios para favorecer o investimento privado. Algumas medidas tomadas pelo governo nos últimos meses, até últimos anos, ajudam de alguma forma pelo menos para formar o campo para que a gente tenha um caminho de recuperação em investimentos, ou até de nascimento de investimentos em infraestrutura. Eu digo da mudança da TJLP para TLP, até a criação das PPIs, que não sei o quanto que deveria estar inserido nisso aí. Tem um monte de... Claro, tem iniciativas, a gente tem que lembrar que esse governo tomou medidas que nós iremos sim usufruir do retorno positivo delas durante muito tempo. A TLP é uma delas. O Brasil investiu em infraestrutura de forma ineficaz, de forma ineficiente, gerando capacidade ociosa, de forma cara, e hoje a gente vê que esses são projetos que geraram retorno muito mais pelas obras, porque foram projetos que as construtoras que desenvolveram, do que efetivamente pelo serviço prestado para a população. Então, esse desequilíbrio também de onde está o retorno do investimento, o retorno do projeto, ele precisa ser corrigido. Mas a gente, de fato, voltando ao governo e as medidas mais recentes, a gente tem um conjunto de medidas que vão nessa direção. Mas tem muito mais a ser feito. A gente ainda está primeiro, a questão do planejamento, isso definitivamente a gente ainda não tem uma coordenação por parte do governo federal que dê essa estabilidade de regras e dê essa clareza de prioridades. Segundo, a gente tem ainda aí gaps do ponto de vista de contratação, e acho que o André tem essa experiência muito clara em relação a como é que se contrata hoje, como é que se define a relação entre o setor privado e o setor público do ponto de vista de contratação e de estabilidade de regras. Então, embora tenhamos avançado, ainda tem uma agenda muito grande que a gente quer justamente provocar daqui para frente. E, Ana, você tem razão, porque o que acontece na contratação pública? A gente precisa seguir uma série de regras que são definidas pela lei de licitações, pela lei de concessões, pela lei das PPPs e pela lei das estatais. Então, você tem um organismo que define... São 4 leis aí básicas. No mínimo 4. Para falar em infraestrutura.
Obra pública, que é uma lei específica, que inclusive está sendo revista agora com a modernização da lei, foi aprovado o PLS 559 no Senado, já está na Câmara dos Deputados e deve, segundo informações, ser votado ainda esse ano. E essa nova lei de licitações, que seria a base de tudo, ela traz inovações muito importantes para que tudo isso que a gente está falando aqui se torne uma realidade, principalmente no que diz respeito à questão dos projetos de qualidade. Porque como é que é hoje na lei atual? Muitas vezes você faz a licitação de um contrato com base num projeto básico. A empresa ganha no dia seguinte, aparece uma série de questões que são necessários fazer um reequilíbrio do contrato, e no primeiro, segundo dia você já tem uma elevação daquele valor inicialmente que foi orçado. Os famosos aditivos, né, contratuais. Com a contratação integrada e outros modelos de contratação que estão sendo estruturados, isso se torna praticamente impossível o aditamento de contrato, a não ser em casos muito extraordinários. Além disso, nós vamos ter uma questão importantíssima, que é a elevação do padrão das garantias nas contratações públicas, que atualmente, para a garantia de proposta, nós temos um percentual de até 1% do valor do contrato, e as garantias de execução, que são chamadas as garantias de performance, de 5%, até 5% do valor do contrato. De acordo com o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, esse valor de 1% pode chegar a 5%, vai depender do tipo do contrato, e as garantias de execução, que são de 5 a 10, poderão ser de 5 até 20. E em caso de obras acima de 100 milhões de reais, que esse número deve ser elevado, passa a ser de 30% do valor do contrato. Ou seja, se não fizer, tem que comparecer e assumir responsabilidade, que é uma coisa que não existia no Brasil, com obras gigantescas. E com uma cláusula obrigando a seguradora a concluir o projeto. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ano e último, na verdade são dois, que eu acho assim fundamental. Primeiro, o outro ponto é os mecanismos alternativos de solução de conflitos, que são chamados dispute boards, porque vai fazer com que durante a execução do contrato você tenha a chance de saber o que está dando errado e não especificamente depois que deu o problema na obra, você tentar uma solução jurídica, uma solução, enfim. E o quarto ponto, que é a matriz de riscos em contratação de obra pública. Então são esses elementos. Tem a certificação, enfim, dá para falar um dia inteiro sobre isso. Mas basicamente a obra pública é isso. E concessões e PPPs acabarão sendo ajustadas também em função desse novo ordenamento legal. André, eu quero continuar com você. Eu já te atropelando, Ana, quero continuar com o André. A gente aqui, antes da entrevista começar, eu estava citando aqui para vocês que eu repito um lema há muitos anos já, que o Brasil é inevitável. Porque você olhando para o tamanho da quantidade de coisas que tem para fazer aqui em todos os setores, né? Telefone, estrada, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, enfim, não tem nenhum outro parque desse tamanho no mundo para quem faz, opera e trabalha e investe em infraestrutura, brincar, né? Vamos dizer assim. Eu tô com medo da gente da gente continuar sendo inevitável, mas ao mesmo tempo ficar irrelevante por causa de todos os nossos problemas. Quer dizer, você colocou aqui a questão dos riscos, né? Que talvez é um dos fatores que tenha se elevado mais para quem olha para o Brasil, e aí dos riscos, os riscos que mais cresceram foram exatamente os não gerenciáveis, que são aqueles que ninguém quer assumir, e foram eles que cresceram. Você enxerga isso? A gente é inevitável e a gente corre o risco de ficar irrelevante diante do que está acontecendo no mundo? Pergunta difícil essa. Bom, mas aí ainda bem eu vim perguntar, você vem responder. Tá bom. Olha só, por uma questão até de comparação com outros países, eu não tenho dúvida que o Brasil é inevitável. É uma questão até de entender o movimento do fluxo de recurso que existe no mundo inteiro. As pessoas procuram locais para atração de investimento que tenham a melhor capacidade de remuneração. Se você conseguir dosar melhor os riscos e trazer elementos de proteção para esses riscos, na minha opinião, isso se torna um fator de sucesso. Por exemplo, o risco político, que é você conseguir a proteção do teu capital contra uma ação do Estado, existem instrumentos hoje
que permite ao investidor internacional contratar uma apólice de seguros para evitar com que essa ação de expropriação, até mesmo outras questões que influenciam negativamente o projeto, possa ter alguma consequência nesse investimento. Então, tem ferramentas para isso. A questão é como utilizar, quando utilizar. E no aspecto de prazo, eu acho que a Ana pode comentar um pouco sobre isso, porque ela tem essa visão 360 graus de todo o ambiente econômico, a gente conseguir superar os aspectos políticos que nós estamos enfrentando agora e, na sequência, sabendo que sem boas rodovias você não consegue escoar a produção agrícola, não chega nos portos, você não consegue movimentar a indústria. Então, é uma série de procedimentos que acabam tendo que ser equacionados. A questão é o prazo, Ana. Agora eu devolvo para você. Não gerenciáveis, né? Exatamente. Deixou a parte mais difícil, eu percebi. Mas eu sou otimista. Eu de fato, assim, concordo aqui com o André que o Brasil, que sua frase é correta, o Brasil é inevitável. Acho que a gente tem um dever de casa enorme e é um dever de casa muito hoje focado numa agenda de reformas microeconômicas. Eu muitas vezes me preocupo muito de ver o debate muito focado na macro, enquanto a gente hoje tem uma necessidade muito clara de reformas microeconômicas que possam fazer com que esses obstáculos que a gente tem hoje, que são pequenos obstáculos, eles sejam afastados. Eu sempre digo que a agenda micro ela não é tão sexy, né, do que falar de juros, de inflação, mas ela precisa ser olhada. Foi uma agenda que a gente abandonou depois do início dos anos 2000, foi a última vez que a gente de fato teve a agenda microeconômica lá pelo Marcos Lisboa, na Secretaria de Política Econômica, sendo tocada como prioritária e a gente precisa resgatar isso. Esse último ano que a gente teve essas medidas tão importantes, a gente já vê avanços. É um pouco o que o André falou. Hoje a gente tem instrumentos, tem avanços que já foram conquistados, mas para a gente não só continuar inevitável, mas para que as coisas de fato aconteçam, né, para que a gente seja relevante, que elas aconteçam no primeiro momento, a gente precisa destravar essa agenda. Bom, para finalizar o assunto infraestrutura, para a gente poder falar de telecomunicações, acho que juntando um pouquinho do que cada um falou, né, do Brasil ser inevitável ou não. Você falou do montante de dinheiro que busca essa rentabilidade e hoje, de fato, embora já esteja se falando em retirada de estímulos lá fora, com Estados Unidos e Europa podendo retirar estímulos e subir os juros, isso não deve ser algo da noite para o dia, também não deve ser algo tão rápido. Trazendo tudo isso para a realidade do Brasil, que a gente voltou a falar de infraestrutura depois do começo dos anos 2000, a gente começou com essas medidas não tão sexys, mas começaram a ser tomadas. Juntando tudo isso, será que se o Brasil não precisa fazer algo maravilhoso, mas só ajeitar um pouquinho dessa bagunça que existe, tanto em relação de contratos, como até a infinidade de riscos não gerenciáveis, principalmente no lado político, de honrar o que tá dito? Se o Brasil melhorar um pouquinho só, já não dá para se tornar relevante e, de fato, não ser inevitável? Com certeza. Com certeza, eu acho que... E é esse o papel que a gente está procurando fazer, ou seja, de fazer essa provocação. Vamos colocar essa agenda, vamos perseguir essa agenda. Da mesma forma que a gente tem projetos que estão sendo encaminhados no Congresso Nacional, que já foram, inclusive, a gente tem outros. Vou dar um outro exemplo aqui prático, a questão do licenciamento ambiental, que é um grande obstáculo hoje para investimentos em infraestrutura e que a gente tem uma infinidade de órgãos que são responsáveis por esses licenciamentos. Muitas vezes o próprio servidor público responsável por conceder uma licença não tem clareza de todos os requerimentos que outros órgãos estão colocando. A gente leva 10, 12, 14 anos para conseguir uma licença ambiental. Então, são coisas que, se atacadas de frente, eu não tenho a menor dúvida que a gente destrava um processo que vai ser muito, muito benéfico para o Brasil. O que a gente não pode é viver com só 40% dos domicílios com acesso a saneamento tratado, a esgoto tratado. A gente não pode viver uma logística em que a nossa produção agrícola sofre e se perde no meio do caminho. Mesmo a questão da telecomunicação com alcance baixíssimo, a
gente falando de indústria 4.0, que depende essencialmente da telecomunicação, né? Você está falando de radares, sensores, robótica internet avançada, das coisas. Internet das coisas. Com essa banda larga que a gente tem aí, a gente só não sobra nada. Mas, o André, pegando carona aqui no que a Ana está falando, eu fico percebendo assim no debate de vocês, que é um debate interessantíssimo, mas demanda uma sofisticação assim, de compreensão até, não só do diagnóstico, mas da receita, sabe? Eu fico pensando assim, será que essas pessoas que estão ali, que têm a caneta na mão, primeiro, capaz até de terem essa sofisticação, mas estão dispostas a assumir essa sofisticação e tocar isso? Ou será que no campo político as prioridades ainda estão muito, assim, pequenas, apequenadas? Eu entendo que sim, e vou dar 2 exemplos importantes que nós já estamos observando hoje nos últimos programas de concessão que nós tivemos, tanto aqui no estado de São Paulo, com as concessões das rodovias que foram feitas agora no começo do ano, quanto no governo federal com os aeroportos. Como é que eram os editais de concessão no passado? Eram editais que transferiam a integralidade dos riscos para o concessionário e, por conta disso, ele tinha que precificar todos esses riscos. Ao longo desses 20 anos do aniversário do programa de concessões, houve uma tendência de compartilhamento de riscos. Em alguns casos, os riscos são atribuídos ao privado, em outros casos ao público, e uma parte deles compartilhada entre as partes. Aqui no governo do estado de São Paulo, eles enfrentaram essa questão dos riscos não gerenciáveis com o que eu chamo de um edital de concessão amigável. Por exemplo, vou dar 2 exemplos simples. O primeiro deles é variação cambial, que é um problema gravíssimo para todo mundo. Como é que se discutiu essa questão da variação cambial? Ao invés de você, então, assumir 100% do risco de variação cambial, você tem uma banda para compensar parte dessa eventual oscilação na segunda parcela da outorga a ser paga ao Estado. Então, teoricamente, como se fosse uma espécie de um fundo para que o próprio contrato amortecesse eventuais questões. Então, é um mitigador de risco contratual. O próprio contrato traz uma solução. E financeiro é importante, né? O segundo deles é o de demanda. A ausência de você ter o tráfego necessário, por exemplo, na duplicação. Se definiu parâmetros para você só fazer ampliação quando você tiver indicadores de que o fluxo está acontecendo. Evitaria o problema que aconteceu no aeroporto de Viracopos, por exemplo. Se construiu um aeroporto elevadíssimo. Isso incentiva o governante a errar menos, né? Porque ele precisa querer a demanda, né? Vício oculto, quer dizer, tem uma série de questões que o próprio contrato de concessão dessa segunda, eu chamo de terceira onda das concessões, porque nós tivemos a primeira na década de 90, depois em 2000 e agora, no começo do ano, chegamos na terceira onda de investimentos em concessões. E o governo federal na mesma linha com os aeroportos. Então você tem uma tendência que esses novos contratos sejam mais amigáveis e com isso atraem novos investidores, como aconteceu a tendência. E acaba também tendo um outro resultado aí consequente, que é você ter mais planejamento. Exige, incentiva que haja mais planejamento, que os projetos sejam feitos com mais cuidado, que é o tema que a gente no início já tocou. É uma sofisticação do incentivo, né? Tirar aquele incentivo nefasto que a gente viu acontecer na última década, né, para uma coisa mais... O caso de Viracopos é um caso clássico, ou seja, ali o projeto gerou retorno para o construtor. Então, qual era o incentivo? Fazer um aeroporto, uma obra maior possível. E hoje a gente tem lá um nível de ociosidade absurdo. Que quebra a operação. E esse investimento não representa aumento de produtividade, ao contrário, porque é um capital físico ali ocioso. Bom, vamos agora falar de telecomunicações. Nosso tempo está acabando, a produção já avisou, então acho que é outro tema que também está bem sensível, sendo lançado o estudo nessa sexta-feira. Em meio ao estudo também está sendo discutido um projeto de lei de mudanças que afetam o setor de telecomunicações. Não sei como isso, como as duas histórias se correlacionam. Queria que vocês falassem um pouquinho e também desse dados que mostram a falta de penetração, não só pela baixa velocidade da nossa banda larga, como também a quantidade de habitantes que têm acesso,
que ainda é bem inferior a outros países, não só desenvolvidos como latino-americanos? Aqui, assim, eu acho que a gente pode dividir, né, a questão das telecomunicações em dois subsetores muito importantes. A privatização gerou a universalização, ou seja, do ponto de vista de telefonia fixa, o Brasil hoje, eu diria até que a gente, tendo em vista a evolução tecnológica, hoje a gente tem mais infraestrutura de telecomunicação fixa do que até a demanda. E, por outro lado, a gente tem a questão da banda larga, transmissão de dados, que é absolutamente deficiente e é onde está, não é nem o futuro, o presente. Então, o grande problema hoje de infraestrutura no setor de telecomunicações é que todo o arcabouço regulatório, ele foi montado lá atrás, apesar das revisões que foram acontecendo ao longo do tempo, mas ele foi montado para garantir o acesso à telefonia fixa. Essa evolução que a gente observa hoje, que é sair da telefonia fixa para ir para a transmissão de dados, ela não foi acompanhada pela regulação. O que a gente precisa, e é o que está sendo discutido hoje no Congresso, é mudar esse conceito. Para parar de incentivar investimentos em áreas que hoje que não tem demanda. Então, não adianta a gente ficar, e hoje existe isso, garantir a instalação de orelhões. Claro, imagina. Porque é um investimento que não tem nenhum retorno e não faz sentido do ponto de vista do que a população demanda. Então, o que a gente precisa hoje é que esse marco regulatório seja atualizado, essa discussão está acontecendo, para que se garantam os investimentos em banda larga. Hoje, menos da metade da população tem acesso à banda larga e a gente tem uma velocidade que, embora seja um pouco maior do que a da América Latina, é muito aquém da média dos países desenvolvidos. Então, esse redirecionamento dos incentivos, da atuação das agências reguladoras é importante para que a gente garanta a mudança dessas condições. E tem investidor de olho nisso, esperando isso acontecer para entrar no Brasil, André? No meu ponto de vista, sim, e mais, essa questão que envolve a telefonia é apenas a ponta de um iceberg que envolve as cidades inteligentes, todo o mecanismo de iluminação pública que nós estamos observando hoje são as PPPs de iluminação pública. No Brasil nós temos 5.570 municípios, é isso? E a grande maioria deles ainda com demandas gravíssimas, não só em função da próprio sistema atual, mas como da expansão. E com a integração do sistema de iluminação, de gestão de dados, de telecomunicação e depois saneamento, resíduos sólidos num único modelo, como ele é otimista. se torna nós temos em torno de 5 com os PPPs de iluminação pública no Brasil, mas não tem outra alternativa, porque o Estado e os municípios não têm mais a capacidade de investir na manutenção e modernização dos seus parques. E aí você faz uma análise mais abrangente quando você traz a questão da eficiência no sistema, e não só na eficiência do serviço, mas como do consumo da energia. Então é uma coisa ligada à outra, e tudo começa, como a Ana disse, pela revisão do marco regulatório. A hora que a gente resolver a questão do marco regulatório, você começa a abrir espaço para que essas tecnologias comecem a se conversar. E aí surge um novo problema novamente, que é a questão da mitigação dos riscos. Que você hoje já tem. Volta naquilo que você estava trazendo ali como ponto-chave, né? E a grande vantagem é que já existem em outros países, e a gente tem aprendido com eles, mecanismos de mitigação de cyber risks, por exemplo. Então, para toda atividade que a gente tiver à frente, nós temos sempre um antídoto que pode ser utilizado. E aí volta para a sua pergunta. Quando? Essa é uma pergunta que eu devolvo para a Ana, que tem a visão econômica. A Ana tem a bola de cristal. Não tenho não, mas eu sou otimista, eu acho que esse é o ponto. Acho que se a gente, de fato, abraçar, mantiver essa tendência reformista e, na verdade, abraçá-lo, né, com mais, inclusive, legitimidade, né, do ponto de vista do próximo presidente, eu não tenho dúvidas que a gente consegue que as coisas aconteçam mais rápido do que aconteceram, principalmente nas últimas 2 décadas. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Essa é a segunda edição do Panorama Brasil. A gente sabe já quantos números teremos do Panorama, até quando vai?
Bom, a ideia, na verdade, a ideia é manter esse projeto de forma contínua. À medida que os temas forem surgindo, a gente vai agregar. Mas a gente já tem programado para esse ano um relativo a mercado de crédito, mercado de capitais, educação, reforma do Estado, junto com uma discussão fiscal, reforma tributária e previdência. E você falou que o intuito é realmente provocar, principalmente nesse ano de eleição, os próximos governantes. Tem dado efeito? Alguém já sentiu uma picada ou pelo menos está indo atrás de vocês para... O primeiro foi um panorama, de fato. Assim, foi um histórico e evidências dos 20 anos, das 2 últimas décadas que a gente viveu. Então, ele não tinha ali agenda, mas simplesmente dizer, olha, o Brasil nos últimos 20 anos, quando foi bem, não foi tão bem, quando foi mal, foi muito pior do que os nossos pares. Então, foi muito no sentido de provocar a necessidade do debate. E o diagnóstico correto, né? Sem ideologismo. Exatamente, né? Sem dizer que o Brasil cresceu muito, a nossa distribuição de renda melhorou muito. Quando a gente compara com o resto do mundo, o panorama mostra que a história não é bem assim. Então, é muito mais para assentar as bases para uma discussão focada em ações mais objetivas. E o de infraestrutura, sim, é o primeiro que já vem com provocações mais claras, que a gente espera que repercutam e que gerem resultados positivos. Bom, gostaria de agradecer a presença do André, da Ana Carla aqui. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece. Obrigado, Thaís, pela ajuda. Obrigada, Thiago. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Infomania Brasil. E no mês que vem teremos mais uma nova entrevista. Tchau, tchau.